Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, aqui é um salmo onde o povo de Israel, depois do exílio, declara as benfeitorias do Senhor. E quando eles veem tamanha benfeitoria, tamanho milagre que Deus fez por Israel, eles olham para a sua situação que eles estavam e como eles estão naquele momento, eles dizem: ficamos como quem sonha. Isso também deve acontecer conosco, pelo aquilo que Deus fez pela nossa vida. O povo de Israel, tamanha rebeldia e tamanha escravidão que eles estavam, e o Senhor libertou eles, trouxe de volta a Sião, trouxe de volta a Jerusalém. E também conosco, com o estado de rebeldia nós estávamos, quão perdido nós estávamos e quão grande salvação o Senhor nos deu. E devemos olhar para essa situação, olhar para a misericórdia do Senhor, imaginar que é um sonho hoje nós estarmos aqui na presença de um Deus todo-poderoso. E nós devemos fazer como o povo de Israel. Nossos lábios se encheu de júbilos. Que nessa noite nos nossos lábios esteja jubilosos por aquilo que o Senhor fez por nós e como nós estamos alegres por tamanha bênção Ele ter concedido às nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Pai bendito, te pedimos que o Senhor esteja presente no nosso meio nessa noite, que o Senhor amado possa receber esse culto ao Senhor, que as nossas bocas, Senhor, possam declarar, ó Pai, verdade, Senhor, de Ti, declarar, Senhor amado, aquilo que o Senhor fez por nós, declarar, Senhor amado, a nossa miserabilidade e dizermos, Senhor, que nós não somos merecedores do Teu favor. E ser gratos, Senhor amado, porque o Senhor olhou com olhar de misericórdia para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Vamos louvar. Vamos cantar uma canção. Pode baixar um pouquinho no retorno aqui, que está puxando um pouco de microfonia. Essa canção é da época... Quem é o mais antigo na igreja aqui? O mais antigo. Quem tem 20 anos de evangelho? Levanta a mão. 30. Ih, já baixou uma galera. Eu acho que a irmã Marlene vai empatar aqui com a minha mãe. Marlene tem quantos anos? De evangelho? 70 de evangelho? 70 de evangelho. Empatou com a minha mãe. Viu? Ganharam parabéns. Amém? Mas é uma canção... acho que a gente cantava muito na minha infância. O nome da música é Então Se Verá. Quem conhece essa canção? Não tem letra porque a gente está sem internet, a gente está com problema no modem ali. Quem conhece essa música? Isso, olha isso aí, viu? Tudo velho. Gente velha é uma benção, né? Muita informação na vida, né? Então se verá vindo sobre as nuvens com poder e glória. O Filho do Homem vindo sobre a nuvem com poder e glória. Porque assim
Assim há de ser a vinda do Filho do Homem, porque assim há de ser a vinda do Filho do Homem, então se verá. Agora, rapidinho, agora a gente vai fazer o contracanto. Entendeu, Dario? Já preparar para o pessoal dar um gostinho para ir para o coral. Eu acho que o contracanto era... Marcelo, com essa música? Quem começa? São os homens ou as mulheres que fazem o contracanto? São as mulheres que fazem o contracanto, não é? Tanto faz? Obrigado, Sérgio. É assim, ó. Então se verá... As mulheres. Então se verá... Aí os homens. O Filho do Homem. As mulheres. O Filho do Homem. Aí a gente junta. Vindo sobre a nuvem com poder e glória. Tudo bem? Começa com os homens, hein, ó. Então se verá... Foi quase isso. Foi bom. Vamos lá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim há de ser. Porque assim que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Com as vozes, vamos homens. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre a nuvem com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Porque assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Glória a Deus. A igreja, ela vive nessa expectativa de que Jesus Cristo venha nos buscar. Alguns cristãos, às vezes, falam assim, se Jesus voltasse hoje, a pessoa fala, não, ainda não. Ainda não. Por exemplo, se Deus falasse assim para Isabela e para Otávio, posso voltar agora? Oi? Um casal menos crente diria assim, não, quero ver tanto o rosto da minha filha. Não pode nascer, a Isabela, não quero passar pelo parto. Vai fazer o parto na subida, né? É o maior desejo, tem que ser o maior desejo da igreja. A gente ouve cada coisa, irmão.
De jovens a gente ouve assim, não, eu quero casar. De outros eu falo, não, eu quero me... Aí se a pessoa está na faculdade, a pessoa fala, não, eu quero me formar. Né? É o maior desejo, tem que ser o maior desejo da igreja. É esse desejo de estar com Jesus Cristo. Eu lembro não estava lá, mas a Bíblia diz, a Bíblia relata que quando Deus dá orientação a Moisés a ir até Faraó, ele diz assim, Moisés, vá até Faraó e diga para que o Faraó libere o povo, para que faça uma festa no deserto. O culto ao Senhor, não importa as circunstâncias. Às vezes a gente pode estar vivendo tremendas intempéries, um maior deserto, né? Mas ainda assim, a vida do crente há motivo para glorificar e para festejar, porque o Senhor plantou a eternidade dentro do nosso coração. O Senhor plantou esse desejo pela sua presença e a certeza dessa presença. Isso é maravilhoso. Ele planta o desejo pela presença e ele planta a presença. Compreende? Ele dá a satisfação da nossa alma, né? A Bíblia diz que ele dará a satisfação do nosso desejo. Se você deseja estar com o Senhor, Deus está aqui nessa noite. Às vezes a gente pode entrar na igreja triste, mas qual é a tristeza que pode subsistir uma vez que Deus está nas nossas vidas, não é verdade? Amém? Ah, pastor, eu sei que Ele está na minha vida. A gente se abate, mas essa tristeza não pode perdurar. Não pode ser maior do que a alegria da presença de Deus. Eu sei que nós somos humanos. Ninguém está exigindo que haja um coração de ferro que não sinta nada. Mas a presença de Deus, ela tem que ser maior. A presença de Deus, ela é capaz de sanar as nossas carências, as nossas tristezas e fazer com que a gente se alegre a cada manhã. Amém? Agora é festa dentro do meu coração. A harmonia se expressa na canção. Bendito é aquele que vive em mim, Jesus poderoso. Não existe outro nome digno de louvor. Lembraram? Faz um tempo que a gente não canta essa música, né? Lembraram? Foi só para lembrar, né? Desculpa, Meire. Meire estava na adoração. Tirei você de lá, né? Perdão. Estava lá no Jardim Secreto, desculpa. Amém? Vamos cantar? Agora é festa dentro do meu coração. A harmonia se expressa na canção. Diga bendito. Bendito é aquele que vive em mim, Jesus poderoso. Não existe outro nome digno de louvor. Vamos cantar o que Ele é. Maravilhoso, conselheiro e bom pastor, a cada dia me renova o seu amor. Não existe
maravilhoso. Maravilhoso, conselheiro e bom pastor. Ele nos renova a cada dia, me renova o seu amor. Não existe outro nome digno de louvor. Toda língua sim confessa, Cristo é o Senhor. Mais uma vez, diga: não existe. Não existe outro. Toda língua sim, Cristo é o Senhor. Não existe não, não existe outro nome digno de louvor. Toda língua sim confessa, Cristo é o Senhor. Cristo é meu Senhor. Você pode dizer isso? Diga: Senhor, Senhor. Cristo é meu Senhor. Diga isso, diga isso. Ele é o Senhor. Cristo é meu Senhor. Senhor, Cristo é o meu Senhor. Senhor, Senhor, Cristo é o meu Senhor. Ele é o Senhor, sim, das nossas vidas, sim. Cristo é meu Senhor. Oh, Senhor, Senhor, sim, de tudo que há, Cristo é o meu Senhor. Senhor, 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 da minha família, sim, Cristo é o meu Senhor. Quero te convidar a você profetizar isso nessa noite. Diga que Ele é Senhor, Senhor dos meus filhos, sim, Cristo é o Senhor. Cristo é o meu Senhor. Declara que Ele é o Senhor da tua saúde. Senhor, sim, da minha saúde, sim, Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. No meu trabalho, sim, Cristo é o Senhor. Sonhos, Cristo é o Senhor. Senhor dessa igreja, sim, Cristo é o Senhor.
pode erguer as suas mãos. Senhor, na minha vida, sim, Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da sua vida, do seu coração. A palavra do Senhor diz que nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Não louvá-lo é um pecado, é ir contra o seu desígnio, pois foi para isso que nós fomos feitos, para o louvor da sua glória, para te adorar. Prazer é te louvar. Nos atos do Senhor, meu prazer é viver. Onde flui o amor. Espírito, em espírito, em verdade. Te adoramos, te entregamos, Rei dos Reis e Senhor. Te adorar, ó Rei, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Nos átrios do Senhor, de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei. Foi que nascemos. Meu prazer é te louvar. Nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei. Oh, tu és Rei.
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor, amém? Nesse momento a gente vai estar fazendo a oração para aqueles que entraram aqui nessa noite, enfermos ou doentes. Se você está aqui nessa noite e deseja participar desse momento, sai do seu lugar. Recebeu a oração também? Eita. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar orando. Você que vai ficar no seu banco, na sua cadeira nesse momento, estenda a sua mão para cá, na direção dos nossos queridos. Nós estaremos orando pela vida de cada um deles. Senhor, te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome, Pai. Toca na vida da tua filha, te peço, Pai, pela vida da Isabelle. Senhor, que essa gravidez, Deus, seja conduzida, já está sendo, Pai. Está aqui, Senhor, sua filha daqui a pouco, Senhor, estará, Deus, Senhor, dando a luz a essa menina. Pai, em nome de Jesus, ser com ela, Pai, derrama da tua graça, sabedoria, Deus, juntamente ali também os médicos, Deus, toda a equipe, Senhor, dá sabedoria a ela, Otávio, Pai, para conduzir essa menina, Senhor, na sua presença, Deus, em nome de Jesus. Toca, Pai, derrama da tua graça, derrama do teu poder, Senhor. Eu te peço, Pai, pela vida do teu filho. Deus. Cura, Pai, derrama do teu, Senhor, da tua graça, Deus, em nome de Jesus. Senhor, tudo, Senhor, qualquer dor, enfermidade, Deus, que ele possa estar sentindo, joga por terra, nós te pedimos. Faça a obra, Deus, de maravilhas, Deus, nesta noite. Tu és um Deus todo-poderoso, Pai. Tu és o Deus criador dos céus e da terra. Por isso nós te pedimos, Senhor, é a Ti, Deus, que nós dirigimos a nossa oração. Toca, Pai, na vida dos Teus filhos, Senhor. Ô, Senhor, repreendendo, Pai, toda ação, Pai, do inimigo, Pai, contra a casa deles, Deus, contra a sua família. Deus, Senhor, contra a saúde, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, traga libertação. Traga libertação, Pai, para a vida, Senhor, deles, Deus, dos seus parentes, Deus. Senhor, cuida, Pai, da casa de cada um, Deus. Oh, Deus, suas gerações, Pai, seus filhos, Deus. Senhor, aqueles que estão distantes de Ti, que o Senhor traga de volta, Pai, para o seu aprisco, Pai, para a sua presença. Pai, joga por terra, Pai, toda a cadeia, Deus, que aprisiona, Pai, os seus filhos, Deus, em problemas, Senhor, emocionais, Pai, psicológicos, Senhor, físicos. Deus, traga liberdade nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, traga libertação, Pai. Oh, Deus, derrama da Tua graça, derrama da Tua unção, do Teu poder. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, toca na vida do Teu filho, Senhor, livrando, Pai, de toda enfermidade, de toda dor, Senhor. Nós te pedimos, Pai, pela igreja, te pedimos, Senhor, pelas crianças dessa casa. Deus, te peço, Pai, pela vida do Isaac, do Tiago, da Isabela. Deus, Senhor, da Carla, da Laura, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, muitos pedem aqui pela família, Pai, libertação pela vida do Jonathan e do Paulo. Senhor, a família da Sheila, Pai, a família Neves. Deus, traga libertação e salvação, Pai, sobre a vida, Pai, da família do Fontoura. Abençoa, Pai, Valtinho, Pai, a Marli, a Luciana, a Maria Eduarda, a Kelly. Faça obra, Pai, de quebrantamento, Deus, de libertação, de restauração, Deus, de salvação. Toca na vida do Aço, da Núbia, da Fernanda e do Gabriel. Abençoa, Pai, a Sheila, o Samuel, o Conrado, o Shirley, Pai, o Clay. Senhor, te pedimos pela vida do Clay. Seja com teu filho, Deus.
ali naquele tratamento, Pai, em nome de Jesus. Todos os nossos irmãos, Deus, que estão neste momento aqui, Pai, Senhor, e que ainda, Senhor, se encontram em processo de tratamento médico, Pai, reveste, Pai, a vida, Pai, da Luz, Senhor, Deus, a vida do Clay, Deus, a vida da Cida, Pai, Senhor, a vida da Renata, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça alcance, Pai, a vida da Isabela, Pai, lá na sua casa nessa hora, Senhor, fazendo com que ela se recupere, Deus, o mais rápido possível. Abençoa a Andressa, o Jorge, Pai, a Cláudia, a Leda. Deus, traga cura, Pai, para a vida da Nazaré. Deus, em nome de Jesus, te pedimos, Pai, pela vida daqueles que estão distantes de Ti, os filhos, Senhor, que eles possam ter seus corações quebrantados, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, traga os maridos à Tua presença. Coloca o Pai diante de Ti, Pai, a vida da diaconisa Fátima que está viajando nesse momento. Te peço, Deus, mais uma vez, pela vida do seu esposo, do Jefferson, quebrando aquele coração. A vida do Valtinho, Pai, a vida do Torres, Pai, marido da Marileia. Deus, em nome de Jesus, Pai, todos os esposos, Pai, que ainda, Senhor, não se renderam a Ti. Pai, Deus, Senhor, o esposo da Simone, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, o esposo Cláudio, Pai, a esposa da Ana Carolina, vá trabalhando no coração, Pai, vá quebrantando o coração, Deus, ministra a Tua palavra, Senhor, eles têm entrado aqui por estas portas, sido expostos ao Evangelho, oh Deus, vai quebrando, Pai, vá ministrando o coração, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode voltar para o seu lugar, glória a Deus. Teremos salinha para as crianças hoje? Quem é a professora de hoje? Não? É? Mas berçário tem? Não. Então, a gente vai estar orando pelas ofertas nesse momento. Há alguém que vai dizimar nessa noite? Se há, vocês sentaram, né? Desculpa, mas vamos fazer essa última oração, a gente já emenda na palavra. Vem aqui, Mateus. A gente vai estar orando pelas ofertas. Otávio, ora aqui pelas ofertas. Você disse que você já alongou assim, ó, para ser usado com muita graça. Eu falei, alguém quer orar? O Otávio já fez assim, ó. Meu Deus do céu, vou até me segurar de tanta glória que vai descer. Eu nunca vi alguém alongar para orar. Hein, Bruno? Já viu? Oi? Falei, alguém quer orar? O Otávio já fez assim, ó. É comigo, Deus? Ai, meu Deus do céu. Claudinha vai estar dizimando. Vem cá, Claudinha. Fica aqui com a gente. A paz do Senhor, igreja, amém? Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela porção, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, aqui derramado nesse lugar. Te pedimos agora, nesta hora, Senhor, pelos ofertantes da Sua casa, Deus, que o Senhor possa derramar, Senhor, sem medida, Senhor, a porção dobrada, Senhor, em seus lares, Senhor. Que o inimigo não venha tomar, Senhor, o nosso coração quando tocar nessa área, porque a Tua palavra diz, Senhor, que nós sejamos fiéis a Ti. Então, abençoe, Senhor, os ofertantes, os dizimistas da Tua casa, que sejam com eles a cada momento, Senhor, cada hora, a cada momento de aperto, que o Senhor possa chegar junto, Senhor, com refrigério. Te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pela palavra? Amém. Senhor, te louvamos, te bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Deus, aqui, Pai, está o Teu filho, o presbítero Mateus. Deus, te pedimos, Pai, que o Senhor use. Deus, trabalhe em seu coração, trabalhe em sua mente. Deus, ministrando, Pai, a Tua palavra, Senhor, ao coração da Tua igreja e também ao coração do Teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Som. Pronto. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 13, no versículo 26 e no versículo 27. Tá bom, tá não? Nunca teve tão bom. Vamos ler juntos esses dois versículos? Hoje, se o Senhor permitir, nós encerraremos esse sermão escatológico de Jesus. Vamos ler aqui juntos? No 3. 3. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Amém? Poder sentar, queridos? Aqui Jesus ele está caminhando para o fim do seu sermão escatológico. O pastor tem uma boca.
Falou que ia dar microfone e deu. Lembrando que Jesus, ele está aqui na última semana de vida, possivelmente na terça-feira à tarde, quando ele está se encaminhando de Jerusalém para o Monte das Oliveiras, porque aquela semana Jesus usou isso de costume. Ele passava o dia em Jerusalém e subia ao Monte das Oliveiras, que já ficava fora da cidade, para ter aquele momento de oração com seus discípulos, e ali culminando, chegando ao fim, até o momento da cruz. E quando os seus discípulos estavam já caminhando para o Monte das Oliveiras, eles passam em frente ao templo, e os seus discípulos chamam a atenção de Jesus, diz: mestre, ó quão grande construção. E Jesus fala: não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. E ali Jesus começa a proferir esse sermão do monte, profetizando o que aconteceria na destruição de Jerusalém, no fim do mundo e da sua vinda. Porque quando você vai no livro de Lucas, foram essas 3 perguntas que os seus discípulos fizeram para Jesus. E eu vou diretamente para esse versículo 26, deixa ele para mim, por gentileza. Porque Jesus, ele começa esse versículo 26 de uma forma conclusiva. Ele fala assim: então, ele está dizendo que tudo que ele falou até aquele momento, aquilo que ele profetizou até aquele momento, se encerra e se conclui nesse versículo. Jesus começa a descrever o ato conclusivo. Depois de todas as profecias que ele declarou nesse sermão, ele declarou a destruição de Jerusalém, o surgimento de falsos mestres, o surgimento de falsos cristos. Tá na moda aí algum vídeo que surgiu, pessoas dizendo que o novo Papa será o anticristo, né? Na verdade, a igreja sempre considerou os papas um tipo de anticristo, sempre foi considerado pela igreja. Mas as pessoas estão pegando o texto de Apocalipse 17:10 e dizendo que ali é o último rei e ali está surgindo o anticristo. Não se engane com isso, não tem nada a ver, né? Quando a Bíblia diz no capítulo 17, versículo 10 de Apocalipse, sobre os 5 reis que já se foram, e um está governando e outro virá, os 5 reis, só fazendo aqui um parênteses para você não cair, que está solto na internet. Quem já viu aqui? Ninguém? Esse vídeo? Na verdade, os 5 reis são que se levantaram contra Israel: os egípcios, os assírios, os babilônicos, medos e persas, os gregos. O rei que ainda estava governando na época que João profetiza eram os romanos. E quem viria realmente é o reino do anticristo. Então não tem nada a ver com o que você está vendo aí na internet de interpretação sobre o Papa. Não se preocupe em pesquisar, em ver que não é verídico. E Jesus, ele profetiza sobre guerras, rumores de guerras, terremoto, fome, peste, perseguição, avanço do evangelho, ódio aos seguidores do evangelho, a ponto de os da sua própria casa procurarem perseguir, levar à morte. E o colapso do universo, por último, e o surgimento do próprio anticristo. Então, quando Jesus ele declara aqui, então, ele está concluindo o seu ato redentor. Ele vem profetizando sobre essas coisas, lembrando que desde a época que Jesus profetiza isso, no ano 33, desde que Jesus profetizou, essas coisas não pararam de acontecer. Sempre houve guerra, sempre houve rumores de guerra, sempre surgiram falsos profetas, sempre a igreja foi perseguida, sempre houve ódio dentro dos lares. O evangelho sempre foi propagado em grande extensão, e cada dia que passa, a extensão da propagação do evangelho tem aumentado. E aqui Jesus diz, então, está se cumprindo nesse momento que Jesus profetiza
o ato redentor por completo. O reino de Jesus está se completando neste momento, quando essas coisas acontecerem. E esse momento que Jesus está se referindo aqui no versículo 26. E a segunda palavra que Jesus diz nesse versículo 26, ele diz: então verão. Tá gosto de suco de limão. E quando ele diz verão, ele está dizendo que esse acontecimento, que é a vinda do Filho do Homem nas nuvens com poder e glória, será um momento visível e também será universal. Quando ele diz virão, o verbo já está dizendo, haverá pessoas que verão ele vindo em poder e glória nas nuvens. E esse virão inclui a todos no mundo. Lembra que semana passada nós falamos o que irá acontecer antes da vinda de Cristo. A retrasada nós falamos do surgimento do abominável da desolação. Semana passada nós falamos do colapso universal que haverá antes de Jesus Cristo voltar. O sol se escurecerá, a lua não dará mais seu brilho. Não está bom? Não? Está bom. Não dará mais seu brilho, as estrelas cairão do firmamento, e ali, nesse colapso, nesse caos no universo, Jesus Cristo volta. E esse colapso, não haverá quem não veja esse momento que todo o universo está se contraindo pela volta de Jesus Cristo. Cristo não precisará mais de apresentação. Quando nós vamos hoje falar ainda para algumas pessoas, nós apresentamos Cristo, a quem Ele é, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele fará. Mas quando esse versículo se concretizar, então verão o Filho do Homem vir com poder, com grande poder e glória, não haverá necessidade de apresentação. Quem é Jesus? O mundo todo estará vendo agora que o Rei dos Reis está voltando, será algo notório, junto com os acontecimentos anteriores que eu já falei. O mundo já estará alerta. Quem estiver dormindo vai ter que acordar, porque as estrelas cairão do firmamento. O sol não dará mais a sua luz, ele escurecerá, e a lua não dará seu brilho. As pessoas estarão atônitas. Lucas vai dizer que as pessoas estarão desesperadas, atormentadas. E quando isso acontecer, o Filho do Homem virá. E será notório esse cenário que está montado para a vinda do nosso Senhor. As pessoas não terão dúvida do que está acontecendo. Elas ouviram. Nesse momento, todos já ouviram o Evangelho. E elas não terão dúvida que quem está vindo é o próprio Senhor Jesus. Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Esse Cristo que as pessoas ouviram e rejeitaram, haverá lamento, porque ele está vindo com grande poder e glória. Aqueles que durante toda a vida não quiseram ouvir sobre Jesus, neste momento elas estarão vendo Jesus com grande poder e glória. Os seus ouvidos estavam tampados para ouvir o Evangelho. Os seus ouvidos estavam tampados para ouvir sobre Jesus. Agora eles estão vendo. As pessoas que hoje negam a veracidade das Escrituras, elas estarão vendo as Escrituras sendo cumpridas na sua frente. Porque quando nós lemos sobre a volta de Cristo, que o sol escurecerá, as estrelas
as estrelas cairão do firmamento e a lua não brilhará, as pessoas falam assim, isso é impossível, isso é história de Hollywood. Mas como nós falamos semana passada, acontecerá. E as pessoas estarão vendo todo o cumprimento da palavra de Deus. Olha que nós estamos falando durante todo esse capítulo 13 de Marcos, o cumprimento das profecias de Jesus, que Jesus Cristo realmente é profeta. As pessoas hoje ainda não conseguem enxergar porque não querem. Está vendo, está claro. Aquilo que Jesus profetizou, cada dia está se cumprindo mais e mais, e se tornando mais notório que ele virá. E as pessoas continuam rejeitando esse evangelho. As pessoas continuam negando o poder salvífico e a urgência desse evangelho. Só que quando Jesus Cristo voltar nas nuvens com grande poder e glória, esse evangelho não poderá mais salvá-la. Haverá desesperança. Esse evangelho que eles rejeitaram, agora esse próprio evangelho condenará essas pessoas. Lucas diz que, dentre esses acontecimentos, eles estarão perplexos. Haverá homens que estarão desmaiados de terror, por conta desses acontecimentos anteriores. Agora, fora a perplexidade, fora o terror, agora vai haver desesperança. Agora eles cairão em si, que não há mais esperança para eles. O tempo da esperança passou. O tempo da aceitação do evangelho acabou. Quando nós lemos os evangelhos, fica claro aqui o contraste da primeira vinda de Jesus com a sua segunda vinda. Não é à toa que eu estou repetindo diversas vezes esse versículo dizendo que Jesus vem com grande poder e glória. Porque na primeira vinda, ele não veio com esse poder. Ele não veio com essa glória. Ele não tinha esse poder porque havia um plano de salvação. E esse plano de salvação passava em um Filho de Deus se encarnar, no Filho de Deus se despojar da sua glória, se despojar do seu poder, se despojar da sua majestade. Esse plano de salvação passava em o Filho de Deus estar limitado nas condições humanas, se tornando servo, se tornando como um de nós. Como diz Hebreus, ele se fazendo um sumo sacerdote que sabe o que é padecer como um de nós. Não é que Jesus Cristo não tinha poder, mas Jesus Cristo não tinha um poder que ele tem agora. Poder de estar sentado à destra de Deus Pai, com todo o poder, tanto como Deus, como homem. E quando Jesus Cristo vem, Paulo diz em Filipenses no capítulo 2, ele se esvazia das suas prerrogativas de Deus, ele se esvazia da prerrogativa do seu poder, durante o período que ele estava aqui na terra. O próprio Paulo chama esse período do período da humilhação, onde o próprio Cristo veio com um estado de humilhação para depois ele ser exaltado soberanamente. Jesus Cristo ele não teve onde nascer, Jesus Cristo ele não teve onde morrer, ele não teve onde ser enterrado, ele não tinha onde morar. As pessoas olhavam para Jesus e debochavam do seu local de nascença, da sua cidadania. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? As pessoas debochavam da filiação de Jesus. Não é ele o filho do carpinteiro? O estado de humilhação de Jesus era um estado supremo e grande. Isaías, quando ele olha ao pé da cruz e ele vê o momento da crucificação, ele diz que Jesus já era desprovido de beleza física.
Era um homem experimentado nos trabalhos. O homem a qual nós olhávamos para ele não tinha prazer nenhum de olhar para o rosto de Jesus. Só que agora, o próprio Jesus diz que, diferente da sua primeira vinda, ele vem agora em grande poder e em grande glória, para transformar aqueles que estão vivos e resgatar-nos das garras da morte e do pecado. E ele vem destruir Satanás. Agora você entende porque o próprio Jesus, aqui ele declara que ele vem em grande poder. Porque para cumprir essa obra, ele teria que vir em grande poder. Note que quando ele veio cumprir uma obra grande, que era a obra da redenção, Jesus veio humilhado. Ele se esforçou em extremo. Jesus foi o ápice da dor humana. Jesus foi o ápice do sacrifício humano. Jesus foi no ápice da obediência ao Pai para poder cumprir realmente essa obra redentora. Só que quando Jesus vai voltar, ele precisa de grande poder. Porque ele pegará a morte e a vencerá em definitivo. Porque ele pegará Satanás e os seus anjos, derrotará de forma definitiva. Esse mundo, irmãos, que está um caos. Está um negócio só Deus. Sem esperança. Para transformar esse mundo em novo céu e em nova terra, onde habita a justiça, precisa de grande poder. Por isso que Jesus, aqui ele deixa claro, então todos verão o Filho do Homem. Aqui quando ele diz o Filho do Homem, ele quer deixar em ênfase a sua humanidade. Virá sobre as nuvens com poder, grande poder e glória. E é preciso, irmãos, para destruir a morte, Satanás e os inimigos de Deus. A morte, hoje, quando você morre, você é enterrado, a morte está te segurando. Naquele caixão a morte está te segurando e você não consegue sair dali. Não consegue. Jesus Cristo, quando voltar, ele tirará as marras da morte e você ressuscitará com ele. Para isso precisa grande poder. Esses soldados de Satanás, esses anjos caídos que te perturbam todo dia, eles serão derrotados. E eles sabem. Você lembra quando Jesus está em Gadara? Quando ele chega para expulsar o demônio daquele jovem, o que os demônios falam? Por que me vieste atormentar antes do tempo? Ele sabe que o tempo dele está próximo. Quando Jesus vai à cruz, eles tomam, irmãos, uma pancada muito grande. Mas eles sabem, quando Jesus Cristo voltar, eles serão julgados de forma definitiva. Por isso eles falam assim, tu vieste antes do tempo? Não está no nosso tempo ainda. Ainda tem um tempo ainda para a gente estar diante dos seus pés para receber a nossa condenação. É muito poder que precisa para transformar esse mundo. Esse mundo contaminado e afetado pelo pecado. E ele virá em grande poder, irmãos, também para julgar o mundo. As pessoas hoje pensam que estão passando desapercebidas por Deus. Elas pensam que a sua paga pelo seu pecado, pelos seus males não virá. Mas quando Jesus Cristo voltar em grande poder e glória, ele julgará o mundo. Quando ele veio a primeira vez aqui nessa terra, ele veio para salvar aquilo que havia sido perdido, aqueles que se perderam. Mas quando Jesus Cristo retornar, ele não voltará mais para salvar, mas ele retornará para julgar, para condenar, tanto os ímpios, como Satanás, como seus anjos. Ele recebeu todo esse poder do Pai.
O próprio Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, diz que Deus o exaltou soberanamente e deu nome que é acima de todo nome. O Pai lhe deu todo o poder para julgar e condenar eternamente os ímpios, Satanás e os seus anjos. E isso ele vai fazer com grande poder e grande glória, para completar a palavra de Paulo em Filipenses, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele não vem só em grande poder, irmãos, ele vem em glória. Será algo extraordinário. Se hoje, irmãos, você conhece a Deus, você conhece os seus atributos, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu poder, a sua santidade, a sua sabedoria. João diz que haverá um dia que nós conheceremos Ele face a face e veremos Ele como Ele verdadeiramente é. E esse dia vai acontecer nesse versículo aqui, 26 do capítulo 13 de Marcos, quando Ele voltar em grande poder e glória. A glória de Jesus será colocada diante de nós de uma forma tremenda. Todos os seus atributos estarão passíveis aos nossos olhos, estará patente aos nossos olhos, e nós realmente veremos a sua glória. A glória, como a glória do unigênito Pai, que nós já vemos através das suas escrituras, através da fé, será algo mais notório para nós, porque Ele vem em glória. E no versículo 27, Jesus diz que Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. O que nós vamos ver aqui a seguir, irmãos, nesse versículo 27, será um acontecimento logo após a segunda vinda do Senhor. Ele vem nas nuvens com poder e glória. E ao mesmo tempo, quando Ele vem, Ele faz algo maravilhoso. Ele ajunta os seus eleitos dos 4 cantos da terra. Lembra que nessa profecia, Jesus falou assim, no dia da grande tribulação, se eu não abreviasse esses dias, até os eleitos não aguentariam. Perderiam a sua fé. E quando Jesus Cristo vem, Ele envia os seus anjos para recolher o seu povo que está aqui na terra. E é impressionante, irmãos, o cuidado de Jesus com o seu povo. O povo de Deus deve viver uma vida segura, porque o próprio Deus proporciona segurança até no momento da sua volta. Quando o julgamento divino estará caindo sobre a terra, quando o sol escurecer, a lua não dá mais o seu brilho, quando as estrelas estiverem caindo no firmamento, o colapso total, os anjos do Senhor vêm junto com Jesus e recolhem o seu povo, trazendo segurança para o seu povo. Todas essas coisas acontecendo. Enquanto essas coisas estiverem acontecendo, Deus está afastando o seu povo do alcance de qualquer dano que possa vir sobre ele. Nós vemos quando o dilúvio veio aqui na terra, antes de vir o dilúvio não veio antes de Noé estar na arca, trancado. Quando fogo caiu do céu sobre Sodoma, não caiu antes que Ló estivesse fora daquela cidade, seguro. A ira de Deus não cairá sobre essa terra antes de que Deus ajunte o seu povo. Os incrédulos estarão recebendo a sua paga. A ira de Deus estará sobre eles, mas os que tiverem em Deus, os eleitos de Deus, estarão ocultos
e seguro. Os verdadeiros crentes, irmãos, podem aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo sem temor, sem se importar quão terrível será esse dia, quão terrível coisa irá acontecer nesse planeta, qual terrível coisa acontecerá aos ímpios. O Senhor estará cuidando de todos os crentes, para que nenhum mal aconteça. Nós, irmãos, estaremos esperando e suportando com paciência qualquer dificuldade que venha sobre nós durante esse tempo presente e o tempo que irá de vir. Mas esse tempo é breve. Nós teremos um encontro com Cristo, e esse encontro será um encontro seguro. Todo povo, de todos os povos, raça, tribo e nações estarão sendo juntadas. Lá em 2 Tessalonicenses 1, Paulo disse assim para eles: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com eles, haverá, irmãos, um grande ajuntamento do povo de Deus na segunda vinda de Cristo. E aqui está o objetivo, um dos objetivos da vinda do Senhor, do segundo aparecimento do Senhor: reunir o seu povo. Jesus Cristo, quando ele é assunto aos céus, não passava de 120 pessoas que estavam reunidos, esperando a descida do Espírito Santo. Mas quando Jesus Cristo voltar, ele vai buscar numerosa multidão, milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas estariam sendo reunidas, como diz aqui o texto, dos 4 ventos. Isso quer dizer, irmãos, de todo canto da terra, os anjos passarão e reunirão o povo do Senhor, do norte, sul, leste, oeste. E o que é mais maravilhoso, Jesus diz: da extremidade da terra até a extremidade do céu. Dando a ideia que não é só o povo de Deus que está aqui na terra que irá ser reunido, mas aqueles que já morreram em Cristo também estarão participando dessa reunião. Paulo vai dizer que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que estamos vivos. Então, aqueles que estão vivos, eles serão reunidos, mas antes dessa reunião, Deus ressuscitará os seus, para que essa reunião seja completa. Todos aqueles que morreram em Cristo, todos aqueles que estão aqui na terra, vivendo em Cristo, do norte, do sul, do leste, do oeste, todos estarão juntos nessa grande reunião. Será o sinal, irmãos, que ele há de vir de encontrar o seu povo. Essa reunião, irmãos, se dará nos ares. Quando Cristo vier com grande poder e glória, essa reunião daqueles que estiverem vivos será nas nuvens. E o encontro da noiva do Senhor, da boda do Cordeiro, acontecerá. É o momento da grande reunião da igreja de Cristo, da verdadeira igreja, da igreja invisível, da igreja universal, da igreja que Deus colocou aqui nesse mundo. São os escolhidos dele, que ele irá vir buscar. Aqueles que ele elegeu, aqueles que ele escolheu. Escolheu não porque nós merecemos, mas pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Quão grande reunião será? Lucas diz, irmãos, lá no capítulo 21, no versículo 28, e ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Tenta imaginar a cena, irmãos. O colapso do universo, o couro comendo,
o anticristo aqui na terra, o povo de Deus sofrendo. E vem Cristo com o povo ressurreto. Por isso Lucas registra as palavras de Jesus: olhe para os céus e regozijem, porque a vossa redenção está próxima. Isso acontecerá isso tudo muito rápido, irmãos. Quando Jesus diz que a redenção, Ele está dizendo: olha, vocês que estão aqui na terra também ressuscitarão. Porque aqueles que morrerem em Cristo virão ressurretos em glória com Jesus. Mas não espere muito tempo. Não fique desesperado. Se alegre, regozije, porque vocês não estarão desprezados ou vocês estarão excluídos. Vocês participarão também desse encontro. E quando Jesus Cristo voltar, irmãos, nas nuvens, com a sua igreja, e aqueles que ressuscitarem aqui na terra encontrarão com Ele, será o momento da vitória da igreja do Senhor. A igreja, irmãos, que durante todo o tempo e até hoje é uma igreja perseguida, uma igreja que é espalhada pelo mundo, e ela vem sofrendo, ela vem tendo baixa, vai sendo martirizada. Em outros momentos ela vai vencendo, outros momentos ela vai conquistando, triunfando, testemunhando. Mas no geral, quando nós pegamos a história da igreja em si, nós vemos que a igreja, durante os séculos, sempre experimentou perseguição, sempre experimentou dor, sempre experimentou sangue pelas essas perseguições. Mas quando Jesus Cristo voltar, no versículo 24, ele diz: naqueles dias, após a referida tribulação. Irmãos, a igreja está sendo perseguida aqui, nesse dia, na grande tribulação. O anticristo, no poder de Satanás, está colocando a igreja sob pressão. E aqui ele diz: depois daqueles dias, após a referida tribulação, verão o Filho do Homem. Sabe, irmãos, quando você é pequeno, eu não tive essa experiência, que eu sou o irmão mais velho. Mas quem é o irmão mais novo, quando ele está passando por algumas perseguições na rua, e vem aquele cara maior dar uns tapas, né? Que ele fica ali padecendo, sofrendo. E quem está batendo, irmãos, às vezes olha ao longe assim, vem quem? O irmão mais velho daquele cidadão. Ele faz o quê? Se pela de medo, porque o irmão mais velho é maior do que ele. Os que estão perseguindo a igreja, irmãos, vão olhar para os céus e ver o Cristo vindo com grande poder e glória. E o que eles vão pensar? Estou lascado, o irmão mais velho está chegando. Será o dia, irmãos, da vingança do nosso Deus. Ou seja, Jesus Cristo está escrevendo a sua vinda em contraste do período anterior. O período anterior é o quê? De perseguição, grande tribulação, de dor. Agora esse período que Jesus está descrevendo é um período de esperança. A igreja do Senhor estava perdendo, ou estará perdendo a esperança. As promessas parecem que não irão se cumprir. Agora vem quem? O Filho do Homem em grande poder e glória. E essa vinda do Senhor representa a vitória triunfal, não só do Cordeiro de Deus, mas também da sua igreja. Quando tudo parece perdido, as coisas parecem não acontecer, conforme a Bíblia descreve. Quando haverá desesperança do povo de Deus, o plano de Deus de redenção parece estar falhando, Jesus Cristo vem e trará vitória aos inimigos dele e aos inimigos da igreja. Os incrédulos, os perseguidores, estarão sem esperança, sem expectativa, porque o filho mais velho vem para resgatar o irmão mais novo. Jesus Cristo, quando ele vem com grande poder e glória, e os seus anjos recolhem os seus, a primeira coisa que ele faz é separar
o justo do injusto. Malaquias, o povo está lá perguntando a Deus: Senhor, quando veremos a diferença do justo para o injusto? E Deus responde através de Malaquias: haverá um dia que a diferença do justo para o injusto se tornará notória. É nesse dia, quando Jesus Cristo voltar. Então não espere, irmãos, uma vingança daquelas pessoas que te fazem mal agora. Lembra aquela história? Aqui se faz, aqui se paga. Não é verdade. Não é verdade. Haverá uma paga. Tanto para você que está sofrendo, mas também haverá uma paga daqueles que estão te perseguindo. E será o lago de fogo e enxofre. Haverá uma separação das ovelhas e dos bodes. Uns estarão à direita de Deus, os seus, e outros à sua esquerda. Será o dia da vingança do nosso Deus. Hoje, se o anjo passar aqui, irmãos, eu acho que ele não sabe quem é de Deus e quem não é. Eu acho. Mas se eu olhar aqui, eu não consigo perceber exatamente, consigo perceber, mas não tenho certeza absoluta quem ficará à direita e quem ficará à esquerda. Mas eu vou te dizer que naquele dia o anjo não terá dúvida. Os anjos saberão quem são de Deus, saberão identificar os escolhidos, os separados de Deus. E essa reunião gloriosa com o Salvador será uma reunião para sempre. Um dia que nós devemos guardar com grande expectativa. Mas aqueles que estarão à esquerda enfrentarão o juízo de Deus, aquele grande e terrível juízo. Um dia que o mundo finalmente será julgado pela sua rebelião. Finalmente será julgado pelos nãos que eles deram a Deus, pela repulsa que eles tiveram a Deus, repulsa que eles tiveram tudo que se refere a Deus, repulsa que tiveram pela igreja do Senhor. Eles receberão o justo pagamento pela sua incredulidade e pelos seus pecados. E nós, povo de Deus, eu quero crer que aqui esteja todos nós, aqueles a qual os anjos irão recolher e separar naquele dia. Nós cremos que realmente Jesus Cristo vai voltar, almejamos o seu retorno, estamos nos guardando e guardando ansiosos para o dia que Ele vai nos buscar. Será que esse é o desejo do nosso coração? Tem uma história, uma ilustração, na verdade, onde um grupo de pescadores saíram para pescar uma semana inteira. Depois de uma semana eles regressam. E quando eles vão chegando próximo à praia, eles avistam um grupo de pessoas. E quando eles notam aquelas pessoas vão chegando mais perto, por exemplo, o Gil, cadê o Gilson? Gil saiu para pescar. E lá de longe ele avista, é a Valéria. Valéria está me esperando, está me aguardando lá na praia. O pastor foi pescar e quando ele olha, vê a pastora Ives. E a pastora Ives está me esperando. O Alexandre vê a Rita. É a Rita. E o Gilson fala assim, e lá, Alexandre, a Rita está te esperando. Mas dentre aquele grupo houve um que a esposa não estava ali, esperando. E ele muito triste, ele chega na praia e vai à casa. E a mulher, quando ele chega, a mulher fala assim, amor, eu estou te esperando. A mulher estava arrumando a casa, preparando o jantar. E ele falou assim, eu estava aqui te esperando. E ele falou, realmente, você estava aqui me esperando. Mas as esposas de todos os outros pescadores
estavam vigilantes na praia. Estavam vigiando cada um dos seus maridos chegar. Há uma diferença muito grande, irmão, entre você estar esperando e ocupado com os afazeres desse mundo. Aonde você está vigilante, esperançoso, com ardente expectação, esperando a volta de Cristo. Quando você viaja, tanto de avião como de ônibus, quando você vai chegar no aeroporto ou vai chegar na rodoviária, é uma alegria muito grande quando você volta, né? Está um ente querido teu lá esperando. Eu sei que sai mais barato você pegar um Uber e ir para casa, você não dá trabalho para ninguém, mas é tão bom quando você chega e está alguém te esperando. Eu tenho essa tristeza até hoje. Quando eu voltei de lua de mel, não tinha ninguém me esperando. Não. Tive que pegar um ônibus com mala, não tinha ninguém me esperando. E eu estava na expectativa muito grande de alguém estar lá me esperando. Sem dinheiro. Passei uma semana, irmão, comendo queijo e leite e doce de leite. Não tinha dinheiro de passear de carroça, charrete. Enfim, essa é história para outro dia. Mas o nosso coração deve estar assim, irmãos, vigilante. Não é à toa que Jesus encerra todo esse momento desse sermão. Ele, no meio desse sermão, algumas vezes ele diz: estais vigilante. Não deixe que ninguém vos engane. E quando ele encerra esse sermão aqui no capítulo 37, ele diz: o que porém vos digo a todos, vigiai. Coloca para mim, 13:37. Vigiai. Quando o Senhor virá, irmãos, olhe para o horizonte, todos os dias, na expectativa de que Ele volte a qualquer momento. E eu quero tirar algumas lições, tanto do texto que nós lemos semana passada como desse, para nós encerrarmos rapidamente. A primeira lição que eu quero tirar, irmãos, quando Jesus fala que o sol escureceu, a lua não deu mais o seu brilho, ou a estrela caiu do firmamento. Quando você vai lá em Gênesis, nós vemos que esses astros, eles têm a função de marcação de tempo, do clima. Tudo isso estabelecido por Deus. Eles constituem a história, e a história é contada por eles. E quando Jesus fala que isso acontecerá, é uma ação de Deus. Deus está dizendo: olha, o sol escurecerá, a lua perderá seu brilho. Eles perderam a sua função. E dá início ao julgamento do mundo. O que Jesus está querendo dizer, irmãos, que é o tempo da ação humana na história passou. O tempo cronológico, como nós conhecemos, acabou. É hora do balanço. É hora da prestação de conta. O relógio vai parar. O tempo de Deus agora está acontecendo. Não é mais o nosso tempo, mas agora é o tempo de Deus, onde Ele pesará cada palavra torpe que saiu da minha e da sua boca. Cada vez que você deixou de fazer o bem, cada vez que você fez mal a um irmão, tudo será colocado diante de Deus. Tudo será pesado na balança. E espero que nós não achemos em falta. 2, a vinda do Senhor, irmãos, é o evento mais importante do calendário de Deus para a humanidade. A segunda vinda de Cristo representa uma igreja que será justificada diante do mundo. Lembra quando Jesus falou com um jovem rico
E quando o jovem rico vai embora, ele fica triste. E Jesus fala para os seus discípulos, em particular, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Viu, Jesus? E Pedro fala, Senhor, nós largamos pai e mãe a nossa casa, o que nós receberemos em troca? Jesus fala para Pedro, Pedro, vocês estarão ao meu lado para julgar todos os povos e nações. Nós estaremos do lado do Senhor, como uma igreja justificada, para julgar o mundo, os seus anjos caídos, e encerrando esse tempo como nós conhecemos, esse mundo como nós conhecemos, inaugurando o estado eterno, onde reina paz e justiça. Terceira coisa, a vinda do Senhor será apenas em uma etapa, visível, universal, audível e pública. Não haverá, irmãos, etapas da vinda do Senhor. O Senhor não virá a terceira vez. Ele não virá escondido. Será muito notória a vinda dele. Todo olho verá, como diz Apocalipse no capítulo 1, versículo 7. Quarto, em todo, irmãos, esse cenário que Jesus monta, um pouco assustador para nós, há um consolo para aqueles que estão em Cristo. E o consolo é que em breve o nosso rei voltará para completar o seu reinado. E nós fazemos parte desse reino. Nós somos súditos desse rei. Os crentes colherão aquilo que eles semearam. Eles trocarão, irmãos. Nós trocaremos a nossa cruz, que Jesus Cristo mandou nós carregarmos, que significa o nosso estado de morte, agora por uma coroa. E isso, irmãos, é uma ideia muito confusa para aqueles que não têm Cristo. Aquele mesmo Jesus de Nazaré, aquele mesmo Jesus que eles desprezam durante todo esse tempo, esse Jesus que durante séculos é rejeitado, finalmente agora tem preeminência. Finalmente toma o seu reinado como por completo. Aquele mesmo Cristo cujo evangelho eles rejeitaram, recusaram, servirá como instrumento de condenação para eles. Cristo sentará no trono branco, julgando as nações. E o que ele vai usar é a rejeição do evangelho. Quantas vezes nós falamos aqui, quando nós pregamos o evangelho, nós não pregamos apenas para a salvação, mas também pregamos para a condenação. Paulo diz lá em 2 Coríntios, meu ministério, por todo lado, eu me sinto vitorioso, porque para ele, para uns é cheiro de vida, mas para outros é cheiro de morte. E todas essas pessoas, irmãos, estarão diante do tribunal de Deus. E o que é mais incrível, que não haverá justificativa. Eles não querão se justificar. Eles reconhecerão a sua justa sentença condenatória. 5. A segunda vinda de Jesus será totalmente diferente da primeira. Na primeira, ele veio em fraqueza, nascido de uma mulher pobre, nascido numa manjedoura em Belém. Ele não era percebido, não era honrado, praticamente desconhecido. Na segunda, entretanto, ele virá em verdadeira aparência de rei. Então não haverá dúvida de quem é quando Jesus Cristo estiver voltando. Porque além de ele estar com a aparência de rei, ele vem com um exército celestiais à sua volta. Ele será temido e reconhecido. Jesus veio na primeira vez com finalidade de sofrer, tomar sobre si nossos pecados, de ser considerado maldição no nosso lugar, de ser desprezado, rejeitado, injustamente condenado e morto. No entanto, ele virá uma segunda vez, mas agora com o propósito de reinar, de sujeitar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés.
e tomar esse mundo, esses reinos do mundo como herança para si e governar com o seu reino, com justiça e julgar todos os homens. E por fim, a sexta e última conclusão, a vinda do Senhor deve gerar grande expectativa em nosso coração. Quando nós temos essa expectativa no nosso coração, irmãos, a primeira coisa que é esvaziado de nós é a ansiedade causada pelas coisas desse mundo. Vivemos uma geração altamente ansiosa. O percentual de pessoas, irmãos, que tomam remédios para passar ansiedade, para dormir. Antes de ontem eu tomei errado um, tomei dois, ainda estou grogue até agora. Eu esqueci que eu tinha tomado um, tomei o outro. Isso muitas vezes é falta de fé, é falta de expectativa da volta de Jesus. A volta de Jesus, irmãos, coloca em suspenso, os nossos planos. Quantos planos nós fazemos, irmãos? Fazemos como aquele homem inconsequente. Hoje eu descerei à cidade, venderei tudo que eu tenho. O que eu plantei não cabe no meu celeiro, vou fazer um celeiro maior. E o que a Bíblia diz? Ó louco, hoje mesmo, pode pedir a sua alma. E nós estamos vivendo, irmãos, eu não estou falando aqui para nós sermos inconsequentes, não planejarmos a nossa vida, as nossas finanças, a nossa família. Mas a nossa segurança não pode estar nesses planejamentos. Além do que, nós não temos segurança do que dessas coisas irão acontecer. E segundo, Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Terceiro, quando nós vivemos essa expectativa, o que gera no nosso coração é regozijo. Regozijo, irmãos, que todos esses problemas, todas essas dificuldades irão passar. Irmãos, traz um conforto. Eu não sei se isso acontece com vocês. Nossa mente bombardeada com os problemas dessa vida, com as dificuldades. E as pessoas trazem problema para você, e você muitas vezes causa problema, e quando você vê naquele burburinho de problema, de dificuldade. Aí quando você para um pouquinho e vai orar, o Espírito Santo diz ao teu coração, para você não se preocupar que Ele está voltando, que o seu Deus, o seu Rei está voltando. O ápice da sua vida, irmãos, o clímax da sua vida, está na consumação daquilo que Deus planejou para você. E o que Deus planejou para você não foi nada mais, nada menos do que a sua volta. Que a glorificação do seu corpo, de viver eternamente conhecendo a Cristo. O que é conhecer a Cristo? O que é a eternidade? A não ser o quê? Conhecer a Cristo. Se é maravilhoso, irmãos, conhecermos esse Cristo da Bíblia, nós passaremos toda a eternidade o conhecendo. A volta de Jesus, irmãos, é o ápice tão grande da história da redenção. Porque hoje, se você falecer, estiver no céu, você estará gozando da presença do Senhor. Mas você estará gozando de forma incompleta. Ainda virá algo maior, virá algo melhor. Mateus, o que é melhor e maior do que o céu? É Jesus Cristo vindo em grande poder e glória, para juntar o seu povo de todos os cantos da terra, ressuscitar o seu corpo e sermos como Jesus. Paulo vai dizer em Colossenses que aquilo que nós seremos está escondido em Cristo. Tem algo mais maravilhoso do que isso, irmãos? Você ser como Cristo. Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo é o primeiro de uma raça que irá surgir quando? Quando Ele voltar. Essa
é a promessa. Esse é o ápice da redenção. Aquele ente querido que você perdeu, que morreu com Cristo, você o encontrará nessa reunião dos 4 cantos da terra. E você estará sentado na mesa para cear, junto com seus entes queridos, mas muito mais, junto do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eu quero encerrar, vamos nos colocar de pé, no Apocalipse 22, versículo 20. E eu desde já agradeço por esse mês nós ter tido a oportunidade de falar desse sermão tão precioso para nós, que nos traz esperança e consola o nosso coração. Vamos ler junto esse versículo? 1, 2, 3. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos ler de novo? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, é isso que nós desejamos e é isso que nós esperamos. Deus abençoe sua vida. Amém. Glória a Deus. Vamos orar para a gente finalizar. A gente ora, moto, aí aplaude, amém, irmão? Não erra na sequência, hein? O que foi? Não tem que falar o versículo no final do moto, não? A gente está errando, não está? Então, na verdade, tem que falar João 1,14. Tem que decorar, irmãos, amém? Glória a Deus. Isso. Mateus lembrou uma coisa importante mesmo. Na igreja era Efésios 2,8. Porque pela graça a gente falava Efésios 2,8. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Te agradeço pela vida do presbítero Mateus, que durante esse mês, Deus esteve ministrando, Pai, ensinamentos valiosos, Deus, ao nosso coração. Deus, que aviva a nossa esperança em Ti. Se conosco, Deus, durante essa jornada, Deus, até o dia, Pai, que o Senhor determinar, não sabemos, Pai, se o veremos vir, Deus, em glória, estando vivos, ou se viremos com o Senhor, como a Tua palavra diz, Deus, mas nosso coração Te anseia e Te almeja. Nós, de fato, Senhor, vivemos para este dia, Deus, para que nós possamos estar unidos contigo na glória, Deus. Nos mantenha, Senhor, nesse posicionamento. Não permita, Pai, que o nosso coração seja abalado nem atraído pelas coisas deste mundo, Senhor, que apontam para uma direção contrária ao futuro que Tu tens determinado para a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos para a bênção e o moto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Vamos aplaudir o Senhor, amém?